Salve Maria, sai da tua terra. Este é o tema do vídeo que vamos iniciar agora recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sai da tua terra. Foi aquilo que Deus disse ao nosso pai Abraão, em Gênesis 12. Vejamos. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te engrandecerei, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra. Abraão partiu, como lhe disse o Senhor, e Ló partiu com ele. Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã. Abraão tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que tinham reunido e o pessoal que tinham adquirido em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão deixou as suas raízes, o seu pai Taré, os deuses da Caldeia, da Mesopotâmia. Ele morava em Ur dos Caldeus. Deixou toda a sua atividade econômica, o seu sustento, e partiu para uma terra desconhecida. Partiu porque acreditou. E isso é bonito. A fé que significa esse desapego, esse sair de si. Sai da tua terra. Para onde? Para a terra que eu vou te mostrar. E foi para a terra de Canaã, junto com a sua família, junto com os seus rebanhos, junto com seu sobrinho Ló, mas não junto com seus pais. Seus pais ficaram lá, na Mesopotâmia, uma terra que ele já conhecia, onde ele já estava instalado, onde exercia a sua atividade econômica, onde tinha seus meios de sobrevivência. Partiu como um salto no escuro nos braços de Deus. Isso é que é a fé. E sem a fé, diz a carta aos Hebreus capítulo 11, é impossível agradar a Deus. A fé de Abraão é uma fé exemplar do Antigo Testamento. Porém, no Novo Testamento, a fé exemplar é a de Maria. O que foi que Maria fez? Maria, quando recebeu a anunciação do anjo, em São Lucas, capítulo 1, ela foi convidada a sair dos seus planos. Maria Santíssima, como qualquer ser humano, tinha a faculdade da imaginação. E a imaginação, que se costuma dizer é a louca da casa, a imaginação, ela cria muitas coisas irreais, que talvez nunca venham a se realizar, mas ela sempre está colocando algo à nossa frente. Maria Santíssima poderia pensar 1000 coisas que passavam na sua mente, mas uma coisa que ela nunca pensava era em ser mãe biológica, em dar à luz e muito menos dar à luz o Messias.
quando chega o anjo paralela e diz: Alegra-te, cheio de graça, o Senhor está contigo. Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e tu chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria Santíssima vê que todas as perspectivas dela estão mudadas. Ela vai conceber, dar à luz, e vai dar à luz o Messias. Nunca havia passado isso pela mente dela, aquela pobrezinha de Nazaré, mas ela só faz uma única dúvida. Ela só faz uma única pergunta: como acontecerá isso se eu não conheço o homem? A dúvida é somente sobre a sua virgindade e nada mais. O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E aí o anjo dá um parêntese, ele diz: Eis que Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. Porque para Deus nada é impossível. Para mostrar que Deus, que fez uma anciã estéril conceber, e já está no 6º mês, poderia fazer também com que uma virgem concebesse e desse à luz sem perder a sua virgindade. Satisfez essa dúvida, ela não perguntou mais nada. Ela não pediu um tempo para pensar, ela não ficou perplexa, ela se inclinou e disse: Aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Esta foi a saída de Maria dos seus próprios planos, mas ela saiu depois também fisicamente e às pressas de Nazaré, onde ela estava, até uma cidade da Judéia, onde estava Isabel, que ela soube que estava grávida. É assim que diz São Lucas, logo depois da Anunciação. São Lucas 1,39. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E esta saudação teve um efeito que ela nunca poderia imaginar. Isabel ficou cheia do Espírito Santo depois que a criança pulou no seu ventre e ficou livre do pecado original. Então o Espírito Santo que estava na criança passou para a mãe, e a mãe disse: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Pois eis que quando a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Feliz és tu que creste. Veja como é bom, importante crer, porque serão cumpridas as coisas que te foram ditas da parte do Senhor. E depois, Maria Santíssima completa com o Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Cantando a misericórdia de Deus sobre a história de Israel e sobre ela própria. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Maria Santíssima saiu às pressas. Por que às pressas? Porque ela estava movida pelo amor de Cristo. O amor de Cristo nos impele. E Cristo estava nela no coração, sempre esteve, mas agora também no ventre, desde que ela concebeu. Então ela vai correndo porque o amor não pode esperar. Ela supõe que a sua parenta está precisando dela. Basta essa suposição para ela ir às pressas. Isso me encanta tanto. Ela foi às pressas, o anjo não mandou, ela não recebeu nenhuma ordem. Mas o amor é a nossa maior ordem. Alguém está necessitando de mim, eu posso ajudar. Vou já. Vou correndo, sem medir esforços, sem lembrar que de lá até a cidadezinha, que é chamada Ain Karim, havia um desnível, ela tinha que subir montanhas, e ao todo seria 150 quilômetros, não importa. Ela foi por amor, e o amor ignora as distâncias, as dificuldades, o amor vence os obstáculos. E assim que ela chegou lá, e a chegada dela na casa de Isabel abençoou aquela casa, fez com que o Espírito Santo descesse sobre ela, como se fosse um primeiro Pentecostes.
Às vezes, uma visitazinha nossa, se for feita às pressas, sem demorar, pode mudar a vida de uma casa, a vida de uma pessoa. Agora falemos de outra pessoa que também saiu da sua terra, ou saiu de si mesmo. São José. São José, na verdade, já estava saindo. Ele estava com a trouxa pronta para abandonar Nossa Senhora. Esse era o plano dele. Mas um anjo apareceu a ele, São Mateus 1:20, e lhe disse: Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo-lhe: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo falou e esclareceu a dúvida dele. Não tem mais o que perguntar. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em sua casa a sua mulher. Agora, depois disso, ele foi obrigado também a sair fisicamente também. Por quê? Quando Herodes procurou matar o menino, depois que os magos não retornaram a ele, o que foi que o anjo disse a José novamente em sonho? Após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e disse-lhe: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Encanta-me ver esta presteza. José não esperou o dia amanhecer. Ele saiu durante a noite e foi para uma terra que ele desconhecia totalmente, o Egito. Uma terra de língua estranha, de costumes estranhos, de deuses falsos que eram adorados. Lá foi ele. Foi com Nossa Senhora e foi com o menino Jesus. Por quê? Porque ele creu e essa fé foi obediente. José teve a obediência da fé. Creu e por isso foi. Partiu. Partiu para o desconhecido, mas Deus conhece tudo. Basta que Deus saiba para onde eu vou e não preciso mais de nenhuma justificativa. Eu vou. E vou agora. Vou junto com toda a minha família. E vou sem esperar o sol raiar. Eu vou acordar a aurora. Jesus, quando veio ao mundo, também ele saiu de si. Ele esvaziou-se de si, como está escrito em Filipenses 2. Jesus não se apegou ociosamente a ser igual em natureza a Deus Pai, mas ele esvaziou-se a si mesmo, outra palavra, aniquilou-se a si mesmo, para traduzir o grego que é kenosis, esvaziamento. Esvaziou-se de si, desceu dos céus, saí do Pai e vim ao mundo. Novamente deixo o mundo e vou para o Pai, disse Jesus em São João 16:28. Saiu do Pai, é uma partida, ele está saindo. Ele está no seio da Santíssima Trindade, lá no céu, muito bem. Agora ele vai descer para a terra por nós homens e para a nossa salvação, ele vai descer dos céus. E esta entrada de Jesus no mundo é descrita assim pela carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 5 e seguintes. Ao entrar no mundo, Cristo afirmou, citação agora do Salmo 39, Tu não quiseste sacrifício e oferenda, tu, porém, formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo, eis-me aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Eis que vim para fazer a tua vontade. Foi para isso que Jesus veio.
Em outra ocasião ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade, vontade humana, né? Mas a vontade daquele que me enviou, que é a vontade do Pai, vontade divina. Bonito. Ele veio para obedecer. Ele veio para renunciar a si mesmo. Ele veio para esvaziar-se de si e tornar-se um de nós, para que nós pudéssemos nos encher dele. É bonito ver esta saída de Jesus de si mesmo. Saiu do céu e veio habitar entre nós, num lugar tão pouco confortável como é a terra. A terra não é mais um paraíso onde morava Adão e Eva. A terra agora é cheia de dificuldades, cheia de trabalhos, cheia de suor e às vezes de sangue e muitas vezes de lágrimas também. E foi nesta terra que Jesus veio morar por nossa causa. Quando ele falou que era necessário que ele, o Filho do Homem, fosse entregue nas mãos dos homens, que sofresse muito, que fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse, ele acrescentou que quem quisesse segui-lo deveria tomar o mesmo caminho. São Mateus, capítulo 16, versículos 24 e seguintes. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas o que perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Ele veio, portanto, não para viver, mas para dar-nos a sua vida. Ele veio para entregar a vida a nós como um sacrifício. Ele veio para doar a vida. Ele veio para se deixar matar, para morrer, para que do seu coração aberto jorrasse sangue e água para a nossa vida. Vida, isso mesmo. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas e ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. O que devemos fazer para seguir Jesus? Devemos viver para dar a vida. Viver para consumir-se como uma vela, que vai se queimando ao mesmo tempo que ela aquece e ilumina o ambiente. Viver para imolar-se. Viver para morrer. Mortificar-se. Morrer a cada dia para entrar na vida com letra maiúscula. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, encontrá-la. É morrendo que se vive. Quando o Senhor nos chama para sair, para partir, para ir embora, devemos sair logo, sem fazê-lo esperar. O tempo decorrido entre a chamada de Deus e a minha decisão de sair é um tempo perdido. Se você já sabe que Deus quer que você vá para algum lugar e você não vai prontamente, este tempo de indecisão é um tempo perdido. Devemos sair com alegria, não cabisbaixos, tristes, contrafeitos, não, com alegria, o Senhor me chamou. E devemos sair com fé que vamos entrar na posse da terra esperada. E esta terra é o céu. Quando você não sabe ainda para onde você foi, para onde Deus quer, qual é o chamado de Deus para você, você está fazendo um discernimento. Será que é o matrimônio? Será que é a vida religiosa? Será que é a vida sacerdotal? Será que é qualquer outra coisa? Então você está parado, não porque você não está obedecendo, porque você ainda não conhece a vontade de Deus. Mas quando ficou claro, a minha vocação é essa, nós temos que ir imediatamente. Todo o tempo perdido, todo o tempo que se passa depois disso é um tempo perdido. E você, usuário do Instagram, até logo, salve Maria, vou prosseguir para usuários do YouTube. Já passou 20 minutos. Bem, agora que você já sabe que nós não podemos deixar Jesus esperando, eu vou contar uma coisa. A falta de fé é aliada da preguiça.
Quando você é chamado por Deus, mas não crê ou não crê suficientemente, você é convidado pelo seu próprio comodismo a ficar onde está, a pedir um tempo para pensar, a fazer uns preparativos, afinal de contas. Eu tenho que me preparar, eu não posso sair assim no meio da noite, como São José. Eu não posso dizer sim na mesma hora, como disse Maria Santíssima. Eu quero que precise de um tempo. Coitado, não faça isso, não. Quando você está pedindo tempo, você está cedendo à sua preguiça e você está faltando com a sua fé. Quando você crê, você acredita que Deus vai ajudar você no primeiro passo e que depois ele não deixará você no segundo nem no terceiro. Parece impossível o primeiro passo. Mas se você crê que Deus está chamando, ele vai sustentar você no segundo e no terceiro, jogue-se no primeiro passo, mesmo que seja ainda sem enxergar nada ou quase nada. Dê esse primeiro passo. Confie que o segundo Deus vai ajudar, e assim também o terceiro e o quarto. Ele vai ajudar, ele vai acompanhar você em toda a sua caminhada. Porque não é em vão o tempo em que você está seguindo a Jesus, em que você está sacrificando a si mesmo, em que você está morrendo, deixando o seu egoísmo. Gente, quanto vale o meu dia de hoje? O meu dia de hoje vale tanto quanto eu morri, tanto quanto eu me mortifiquei. É bonito se quando hoje eu for dormir, eu puder constatar com alegria, eu estou agora, à noite, mais morto do que quando eu acordei na aurora. Esse dia serviu para eu morrer. E esta morte é fecunda, porque é morrendo que se vive. Mas será horrível para mim se ao chegar à noite, na hora de dormir, eu constatar que eu estou tão vivo como quando o dia começou. Esse dia para mim não me serviu de nada. É um dia que eu vivi egoisticamente, que eu não quis morrer. Esse dia não merece ser contado entre os dias da minha vida. Esse dia não terá valor de eternidade. O dia vale tanto quanto nós morremos, quanto nós renunciamos, imolamos. Não percamos tempo de morrer. Alguém chamou você para fazer uma visita, vai agora. Alguém chamou você para fazer um serviço, comece imediatamente. Alguém chamou você porque está precisando de um conselho, vá aconselhar essa pessoa. Alguém nem ainda chamou você, mas o seu anjo da guarda já te deu uma ideia. Vai lá fazer isso, faça logo. Eu vou contar uma história de Dom Manuel Pestana Filho, o bispo que me ordenou, sobre o valor das visitas. Ele tinha o costume de visitar com frequência as pessoas e ele dava um valor enorme a essa visita. Ele contou que certa vez ele estava no automóvel, ele não dirigia, mas ele falou ao motorista do carro: para aí, por favor. Ele não sabe por que foi que mandou parar exatamente naquela casa, mas deve ter sido a voz do anjo da guarda dele. O motorista parou, ele saiu do carro, entrou na casa e quem o atendeu ficou assustado. Ué, alguém contou para o senhor? Alguém contou o quê? Ah, então o senhor sabia. Eu sabia como? O quê? Para encurtar a história, naquela casa havia alguém querendo se suicidar. E Dom Manuel chegou na hora exata do suicídio. Ele chegou a tempo de impedir aquele gesto de desespero e devolver a esperança àquela pessoa. E aí eu pergunto, e se ele tivesse resistido à voz do Espírito Santo, à voz do seu anjo da guarda? Se ele dissesse a si mesmo, eu vou visitar, mas não agora, vou visitar depois, ou então daí depois de alguns minutos, os minutos podem fazer toda a diferença. E quando não se trata de um suicida, mas de uma mãe que está desesperada com a própria gravidez e está pensando em fazer um aborto, como deve ser grande a nossa pressa? Se Maria Santíssima foi às pressas de visitar uma gestante de 6 meses que amava o seu filho,
Qual seria a pressa de Nossa Senhora de visitar uma mãe que estivesse pensando em matar a sua própria criança? Nós, de fato, temos que ter esta pressa. Esta vida vale tanto quanto nós renunciamos a ela. Guardem essa frasezinha. Esta vida vale tanto quanto eu renuncio a ela. Quem quiser conservar a sua vida, quem quiser viver, aproveitar, fruir, gozar, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de Jesus Cristo, por minha causa, encontrá-la-á, achará a vida verdadeira, a vida eterna, a vida que nós teremos quando virmos a Deus face a face no céu. A vida que nenhum de nós pode imaginar, porque está acima de qualquer imaginação. Gente, isso é muito bonito. Aprendamos a morrer. Estamos na Quaresma. É um tempo especial, privilegiado de mortificação. Entendamos que é morrendo que se vive e não queiramos ensinar isso aos outros sem antes aprendermos e pormos em prática. Se você vir que alguém não se converteu, cobre de si mesmo a sua conversão. Convertei-me, Senhor, e convertei aqueles que dependem da minha conversão. Lendo a vida de Santa Catarina de Sena, é impressionante quantas conversões ocorriam por meio daquela santa. Conversões que estavam acima do efeito dos sermões dos padres, de tudo. Aquela menina convertia tanta gente. E por que os sacerdotes que eram consagrados pelo sacramento da ordem não tinham essa eficácia toda? Eu tenho um palpite. Aquela santa era de fato convertida. Ela de tal modo tinha sabido renunciar a si mesma e viver esta renúncia, que como fruto desta sua conversão verdadeira, superabundavam conversões exteriores. E por que nós, embora talvez tenhamos deixado tudo para seguir Jesus, abraçando a vida religiosa ou a vida sacerdotal, por que nós não temos essas conversões que ela adquiria com tanta facilidade? Aí vamos ter que bater no peito e dizer, é porque nós não nos convertemos de verdade. Estamos brincando de nos converter, mas não levamos a sério a conversão. E Dom Manuel Pestana dizia, santo é aquele que leva Deus a sério, nada mais. Levemos Deus a sério. Não brinquemos com algo tão grave como é converter-se. Não brinquemos com aquilo que o Papa Francisco chamou de a graça das graças, a conversão. Falou isso referindo-se ao ano de São José. Que São José obtivesse para nós a graça das graças, que é a conversão. Agora, então, para concluir a nossa transmissão e o nosso vídeo, vamos falar dos livrinhos que estamos na nossa livraria virtual, nossa loja virtual em providaanápolis.org.br, na seção de produtos. Aqui vocês já conhecem o livrinho Descobrindo a Castidade, segunda edição. Vamos colocar aqui bem perto da câmera para você ver, tá? Segunda edição, espero que seja melhor do que a primeira. Foi feita no final de 2025. E se vocês procurarem a página onde este livrinho está à venda, vocês vão encontrar lá um botão para você clicar pelo PagSeguro. O preço que você vai pagar pelo PagSeguro é maior do que se você comprar diretamente conosco. Mas o PagSeguro oferece algumas vantagens, como, por exemplo, o parcelamento, a comparar crédito. Mas para isso ele cobra. E nós temos que pagar essa taxa. Esse livro, sem pagar taxa nenhuma, custa R$ 5,90, que é o preço que nós pagamos na gráfica. Nós fizemos uma pesquisa, a gráfica que nos conseguiu cobrar menos foi essa, R$ 5,90, tá? R$ 5,90. Um outro livro mais antigo,
que nós vendemos por R$ 4. R$ 4 é o preço que nós pagamos na época, na gráfica, quando as coisas não eram tão caras assim. É o livro de ouro ao alcance de todos. Esse livro aqui pretende ser uma explicação popular do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Quem ainda não se consagrou a Maria na qualidade de escravo, mas pretende fazê-lo, deve ler não apenas o tratado, que é chamado o Livro de Ouro, mas convém que leia esse livrinho aqui, o Livro de Ouro ao alcance de todos, explicado com perguntas e respostas, com figuras, de leitura fácil, para quem quer se tornar um escravo por amor de Maria e por ela a Jesus. Este livro aqui, IPPF, a Multinacional da Morte, é do meu amigo Jorge Scala, um argentino, que publicou esta obra magnífica falando sobre a Federação Internacional de Planejamento Familiar, IPPF, a maior rede privada de contracepção, esterilização e abortos do mundo, com filiais em centenas de países, entre eles o Brasil. E esse livro tenta explicar como é que esta rede multinacional estende as suas garras para a promoção do aborto, para a legalização do aborto em todas as partes do mundo. Vale a pena a gente ler isso aqui, de Jorge Scala. Quem publicou em português fomos nós, aqui do Provida, porque esse livro originariamente está em espanhol, a língua que se fala na Argentina. Nós temos também esta tese de doutorado, A Alma do Embrião Humano, né? O fundamento ontológico da sua dignidade de pessoa. Esta foi a tese que eu publiquei depois de tê-la defendido no ano 2013, lá em Roma, no Ateneu Pontifício Regina Apostolorum. Esta tese tenta demonstrar que se Santo Tomás de Aquino vivesse agora, no século XXI, ele defenderia que a alma é criada e infundida por Deus no momento da concepção, e não alguns dias depois, 40, 90 dias, como pensavam os medievais, baseados numa interpretação de Aristóteles. Muito bom esse livro para você entender a questão da animação, ou seja, da criação e da infusão da alma por Deus no tempo. Bem, vou pedir também uma coisa que não posso deixar de pedir. Peçam ao senador Davi Alcolumbre que ponha em pauta o requerimento de urgência assinado pela senadora Damares Alves e vários líderes, requerimento já do ano passado, para a votação do PDL 3/2025, um projeto de decreto legislativo que pretende sustar a resolução do CONANDA, que no final de 2024 liberou o aborto para menores de 14 anos durante os 9 meses de gestação e sem o consentimento dos pais. Estamos notando que as coisas no Senado estão travadas. Ninguém está querendo votar nada. E vai piorar quando nós sairmos do mês de março, porque aí todos estarão pensando apenas nas eleições de outubro. Enquanto ainda estamos em março, vamos pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e demais senadores, para que esse projeto seja colocado em pauta e seja votado. Se for votado e nós ganharmos, e é bem provável que nós ganhemos, o presidente Lula não terá poder de veto, porque não se trata de um projeto de lei, mas de um projeto de decreto legislativo. O decreto legislativo não é vetado nem sancionado pelo presidente. Ele é promulgado pelo presidente do Senado e passa a entrar em vigor imediatamente. Ora, existe um jeito de você fazer isso, e eu já fiz. Liga para o gabinete do senador Davi Alcolumbre. Anote aí, 61 3303
3000. Vou repetir, 61 3303 3000. Com esse telefone você fala com o assessor legislativo do senador Davi Alcolumbre e pede, por favor, ponha em pauta o requerimento de urgência para o PDL 3 de 2025, que susta a resolução do CONANDA, que liberou o aborto para menores de 14 anos durante os 9 meses de gestação e sem o consentimento dos pais. Um telefonema impressiona muito mais do que um e-mail, do que um protesto eletrônico. A pessoa tem que atender o telefone, ouvir você, e isso vai fazendo a informação ser processada por ela. Vale a pena você telefonar e pedir a outros que telefonem também. O que não impede que você utilize os meios eletrônicos também. Nós temos uma petição que está em www.brasilsemaborto.com. Vou repetir, www.brasilsemaborto.com. Você digita esse endereço, clica em Enter e você vai cair numa petição do Citizen Go dirigida aos dirigida aos senadores, pedindo também a mesma coisa, que se ponha em pauta, que se vote, que se aprove o PDL 3/2025. Tá? Bem, vamos falar de uma outra coisa desagradável, mas necessária. Estamos precisando de contar com vocês, benfeitores, porque sempre tem que contar a mesma história. Nós fomos condenados a pagar, depois de um acordo, 140 mil reais, nós, quer dizer, o Provida, por eu ter impetrado em 2005 um habeas corpus em favor de uma menina que depois de nascida recebeu o nome de Giovana, e os pais não terem podido abortá-la. Os pais ajuizaram uma ação de reparação de danos, pedindo dinheiro para compensar os danos morais por não terem podido abortar a própria filha, e acabaram ganhando a causa. E como eu não tinha dinheiro para pagá-los, os advogados conseguiram entrar com uma nova tese de que eu estava usando os bens do Provida como se fossem meus, que havia confusão patrimonial, coisa triste, né? E aí conseguiram fazer que o Provida entrasse no polo passivo da execução, de modo que fosse desconsiderada a personalidade jurídica do Provida de Anápolis. Em resumo, o Provida foi condenado e nós, para pagarmos 140 mil, valor de acordo, valor que fizemos depois de termos acordado com a outra parte, nós temos que pagar 5 mil reais durante 28 prestações. 28 prestações é mais do que 2 anos. Já pagamos algumas, parece que já pagamos 6 meses de prestação, mas ainda falta um longo caminho adiante. Por isso eu gostaria que vocês nos ajudassem depositando alguma quantia nas nossas contas bancárias ou então transferindo por Pix. No final desta transmissão vocês vão ter um QR Code e o CNPJ do Provida de Anápolis para nos ajudar. E agradecemos a todos aqueles que estão nos ajudando. E vocês podem nos ajudar também comprando este livrinho aqui, tá? Se a quantidade for grande, não convém comprar pelo PagSeguro. Fale com o pessoal do nosso escritório e você diga quantos exemplares você quer, diga o seu endereço, nós calculamos o frete, mandamos para você e fica bem mais barato, bem mais em conta. Certo? Então vamos encerrar com a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grão de Montfort, Santa Genevieve Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.